Olá, meu nome é Lilian Juraski da Luz, sou psicopedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Rio Negrinho. Estou aqui gravando esse vídeo a pedido do Sérgio Ivan Piccoli, nosso secretário de Educação. Ele observou alguns trabalhos meus na internet e pediu que eu gravasse um vídeo sobre o esporte e as estratégias do esporte para adolescentes, para que os adolescentes se animassem e vissem o valor que tem o esporte na vida de cada um de nós, né? A prática esportiva, ela vem de encontro a toda a nossa necessidade humana, porque desde pequenos, muito pequenos, né, nós já temos a facilidade de ter o esporte, entre aspas, o movimento na nossa vida, né? Então, desde quando a mamãe vai trocar as fraldas do bebê, ou auxiliar na creche, ou a professora, então ela está fazendo um movimento, né? Então, o movimento, ele deriva de um esporte, né? Todo movimento, todo esporte começa com movimento e vice-versa. Então, quando nós vamos falar em movimento, nós estamos falando também de esporte, indiretamente, né? A prática esportiva, ela se dá depois, na adolescência ou na infância, mas ela tem um início já na tenra idade. Mesmo da barriga da mamãe, o bebê já dá uns chutes, né? Tem até pais que falam assim, meu bebê vai ser jogador de futebol, porque ele tá chutando a barriga da mamãe, né? Então, desde pequeno, então a gente já tem essa ideia, essa noção do movimento, né? E claro que o movimento, ele está atrelado a diversas faculdades psicológicas, psicomotoras, neuromotoras, né? E do ser humano em geral. Por quê? Porque cada movimento, ele vai gerar em si uma qualidade de vida, né? Então, há movimentos que eu olho para cima, eu vou estar desencadeando serotonina, endorfina, né? Então, os atletas que jogam vôlei, né? Então, eles têm pouca depressão, por quê? Porque eles estão buscando algo, né? Olhando para o horizonte. Então, esse movimento ocular também é um movimento físico, né? Do corpo. Tudo é movimento, né? Então, a psicomotricidade relacional, que é um tipo de movimento clínico que agora, por causa da pandemia, nós não temos como fazer ela em grupo, só individual, ela vai trabalhar com movimento numa visão mais clínica, numa visão mais fechada, para trabalhar todo esse não falar no movimento. Então, o corpo ele vai falar, né? Tanto é que todo movimento está atrelado sempre a um desenvolvimento. Nas entrevistas, quando as empresas fazem, então o que elas observam? A postura do candidato, e a postura do candidato que gera movimento. Então, o movimento está presente na nossa vida sempre. Movimento para falar, movimento, até quando eu estou parada, eu estou fazendo movimento, né? Então, o movimento, ele faz parte da nossa vida. Então, o que esse movimento, ele desperta em nós? Por que ele é necessário, né? Por exemplo, a criança que nasce de cesariana, então ela precisa sempre estar fortalecendo as perninhas. Por quê? Porque ela não fez o esforço para nascer, que é o que a gente sempre fala para os papais e para as mamães, né? Não é que seu filho tem problema, mas ele precisa desenvolver a habilidade motora nos membros inferiores, para dar força, para dar tônus muscular. Então, andar de bicicleta, jogar bola, fazer natação, né? Então, todo esse esporte vai desenvolver a inteligência da criança, né? Do adolescente, do jovem e do adulto, né? Porque mesmo o movimento está presente até quando as pessoas, que nem vocês estão assistindo, tem os avós que tiveram AVC hemorrágico ou isquêmico, então paralisa partes do corpo. Se o AVC foi do lado direito, paralisa o esquerdo, se foi do esquerdo, paralisa o direito, e aí tem que fazer a fisioterapia para que o cérebro reaprenda esses movimentos.
Então a maravilha do nosso cérebro é essa, que eu posso estar a todo momento aprendendo a fazer alguma coisa, a desenvolver alguma habilidade. Então isso o movimento, ele traz várias situações positivas para nós na aprendizagem. Por exemplo, nós enquanto psicopedagogas precisamos muito do profissional de educação física, porque ele vai estar lá com a criança ensinando o equilíbrio, espaço, tempo, né, com atividades de jogar a bola no chão, quicar, ou no basquete ali, então espaço temporal. Então eu vou estar desenvolvendo as habilidades motoras. A pessoa, quando joga a bola, que acerta na cesta, ela vai ter uma satisfação emocional, vai liberar químicas neurológicas, químicas neuronais, né, que a gente fala, descarregar substâncias positivas, né, no cérebro, e isso tudo vai fazer com que a criança ou adolescente se sinta motivado tanto a estudar quanto a praticar esporte, né? Por isso que a grade curricular não é que ela é aleatória, sempre ela é pensada para que o esporte esteja ou antes ou depois de uma aula mais complexa, como matemática, como uma aula que requer mais trabalhar com mapas, trabalhar com esquemas. Então eu vou estar na educação física antes ou depois para que eu possa desenvolver nessa combinação de descarregar essas emoções, para que eu possa ter melhor aprendizado, para que eu tenha mais capacidade de aprendizado, né? Então a gente sabe que quando eu pratico o esporte, o meu cérebro banha de hormônios positivos, serotonina, endorfina e todas essas hormônios positivos, que eles relaxam o nosso corpo e eles dão abertura e felicidade para que a gente aprenda outra disciplina. Então a dança também, ela desencadeia processos de aprendizado, né? Porque muitas pessoas dizem assim, o que o movimento tem a ver com a aprendizagem, né? O movimento tem tudo a ver com a aprendizagem, porque, por exemplo, desde a tenra idade eu já estou trabalhando movimento e aprendizagem. Ah, chuta a bola aqui, rola aqui, fica em pé ali. Então tudo isso vai desenvolver a motricidade e a aprendizagem. Então, o esquema corporal, a estrutura espacial, a estrutura temporal, toda a dimensão motora, a coordenação global, o equilíbrio, né? A dissociação e a associação de movimentos, a eficiência motora, estão atreladas a essa magia da aprendizagem, né? Porque a gente pensa assim, o movimento é só um movimento. Não. O movimento, ele colabora, é uma estratégia para melhorar a dimensão cognitiva. E o que é esse cognitivo quando a gente fala assim, né, até para os adolescentes? O cognitivo é a capacidade que eu tenho de fazer relações, né? As minhas funções executivas são memória, atenção, concentração, né? Freio inibitório. O que vem a ser tudo isso? É eu saber que num jogo eu não posso fazer tal movimento que eu estarei fazendo algo que não é legal. Então, eu, na minha consciência, eu me freio, eu penso assim, não, eu não posso causar uma falta, porque isso eu vou machucar meu colega. Então, e se eu vou lá e faço, é porque me faltou essa capacidade cognitiva de freio inibitório. Eu fui impulsivo, né? Então, no esporte, eu vou estar treinando toda essa questão de freio inibitório, eu vou estar treinando toda essa questão de controle emocional. Num jogo, o jogo tem regras, as regras precisam ser cumpridas. Então, eu vou fazer com que essas regras sejam cumpridas e aí eu vou fazer com que eu possa, por si próprio, entender que cada regra é necessária naquele exato momento. Eu vou viver sempre abaixo de regras? Não, mas naquele momento eu sei que naquele jogo tem X e X regras. Eu vou jogar um xadrez.
O xadrez é movimento fino, né, da mão, e eu vou desenvolver habilidades cognitivas como eu vou desenvolver habilidades de atenção, memória, eu vou desenvolver habilidades de estratégia. Então, quando eu estou pensando, né, como que eu vou fazer aquela jogada do xadrez, então eu tive todo antes um pré-requisito motor, né? Tanto da motricidade fina, quanto do raciocínio, quanto das funções executivas, de memória, atenção, concentração. Então eu vou estar jogando com a minha mente, com a minha motricidade fina, que é as mãos na movimentação das peças, e vou estar trabalhando com o meu freio inibitório. Eu vou pensar assim, eu não posso fazer essa jogada porque o outro vai me trancar. Então eu começo a criar habilidades de cognição num esporte. Por isso que o esporte está ligado diretamente à educação. Porque tem pessoas leigas que pensam, qual é a função da educação física na escola, né? Além de trazer prazer, de descarregar tudo, ela tem essa função educativa muito forte, né? Então ela vai, através dos exercícios, né, de posição em pé, deitada, rolando, né, ela vai desenvolver desde a educação infantil, né, que vai estar lá treinando para o andar, né, treinando para ficar em pé. Então esse movimento ele vai estar sendo treinado na educação física. E as pessoas que são cadeirantes ou têm alguma dificuldade motora, ela faz a atividade dela conforme ela consegue, conforme a limitação dela. Mas mesmo assim ela está desenvolvendo um ato de prazer, desenvolvendo um ato motor e desenvolvendo todas as habilidades cognitivas referente àquele ato motor. Então assim, se eu vou fazer a dança da cadeira, por exemplo, né, na educação física ou em outras atividades, eu vou ter que ter a noção de espaço temporal, porque senão eu perco a sentada na cadeira. Eu vou ter que trabalhar com planejamento, né? Eu vou ter que trabalhar com antecipação, né? Eu vou ter que trabalhar com atenção concentrada, porque eu vou estar prestando atenção na música, prestando atenção nos meus colegas, eu vou estar andando ou dançando ou me movimentando e vou ter que estar disposta àquele momento que parou a música ou conforme for a regra, sentar na cadeira. Então eu vou estar ligada em todas essas áreas do desenvolvimento cognitivo para fazer uma função motora, que é sentar na cadeira, né? Então a gente, quando está fazendo essa atividade em sala de aula, sendo como professor ou como participante, a gente não imagina as funções executivas da memória, da atenção, da concentração, do plano motor, que estão ali desenvolvendo toda essa habilidade que eu estou ali prestes a desenvolver. Por exemplo, eu estou prestes a desenvolver minha atenção, minha cognição, meu planejamento, meu freio inibitório, porque eu sei que eu não posso sentar antes e sei que eu não posso sentar depois. Então tem que ser o momento certo. Então isso requer atenção, planejamento, requer cuidados, né? Então esses exercícios, né, tanto sentado, por exemplo, pensar, eu estou sentado, mas a criança que está sentada, ela pode mexer com os pés, vai trabalhar a circulação dos membros inferiores, né? Eu posso estar fazendo movimentos de esticar os pés, então vou estar movimentando. Então o movimento está em tudo, o movimento está na fala, o movimento está na dança, o movimento está enquanto eu estou parado, o movimento está no mundo, as árvores se movimentam, o vento movimenta, né? Então o movimento é algo presente na nossa vida que a gente nem percebe. E combinado aos exercícios físicos, nós temos toda essa gama de desenvolvimento na escola relacionado à aprendizagem. Então eu vou estar lá fazendo o esquema corporal, vou estar trabalhando espaço-temporal, vou estar trabalhando equilíbrio, porque o que o equilíbrio tem a ver, né? Esses exercícios de andar em barra, né? Numa barra de ferro, ou andar num banco,
O que isso vai desenvolver na aprendizagem? Ele vai desenvolver o equilíbrio, vai desenvolver o centro do equilíbrio e vai diminuir a dificuldade de alunos que têm dislexia. Por quê? Porque a dislexia é um transtorno que ele mexe bastante com o equilíbrio da pessoa. O equilíbrio físico em si, para a escrita. Por quê? Porque ele provoca uma desordem na leitura e escrita. Então, quanto mais eu estiver treinado nessa habilidade, menos dificuldades eu vou ter na hora de eu ler um texto, na hora de eu me expressar numa linha. Por exemplo, eu estou copiando do quadro. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. O professor, para um aluno disléxico, ele pode fazer cada linha de uma cor, para ele não se perder, e trabalhar exercícios motores para desenvolver a capacidade visual da criança. Então, assim, a aprendizagem cognitiva, a aprendizagem em si, no geral, ela não está atrelada somente a essa questão de ler e escrever. Ela está diretamente atrelada ao movimento. Por quê? Porque para eu escrever, eu vou ter que fazer um movimento motor de pinça, eu vou ter que estar com a minha habilidade motora fina super desenvolvida, eu vou estar com a minha visão treinada a longo alcance para organizar aquela informação que eu estou lendo. Tem movimento, tem atenção, tem memória. Então, assim, nada na aprendizagem é isolado. Claro que nós temos questões assim, eu vou estar somente trabalhando a educação física, o exercício de corrida, tá? Eu vou treinar a corrida. Quando eu treino a corrida, eu vou treinar, vou fazer alongamento, vou explicar sobre alongamento, eu vou correr, eu vou trabalhar sobre tempo, sobre conquista, vai liberar muitos hormônios positivos, o meu corpo vai relaxar para que eu possa para uma atividade de aprendizagem mais séria, como por exemplo aprender matemática, né? Então os exercícios eles estão atrelados a todo esse movimento, né? Desde a educação infantil até as séries finais, por exemplo, que nós temos o movimento, o conhecimento do corpo, até que limite eu consigo, né? Tem crianças que têm diabetes, então ela tem que se alimentar antes dos exercícios ou tomar bastante água, a questão da hidratação, porque quando eu corro eu perco água, quando eu pratico exercício eu soo para o meu corpo compensar, fazer esse resfriamento, então eu vou ter que estar sempre com a água. A água por si próprio já é um desintoxicante do corpo que baixa a ansiedade porque dilui o cortisol. Então assim, veja que nada na aprendizagem é isolado, nada. Nós temos vários fatores, todos eles super combinados, né? Tem posições que a gente trabalha na educação física, posições de poder, que é a posição de eu colocar a minha mão na cintura, abrir as pernas e ficar parado e olhando para cima. Isso vai gerar de fora para dentro um poder, uma autorrealização, uma segurança interna. Então eu vou trabalhar na educação física, eu vou trabalhar a respiração controlada, diafragmática, ela vai relaxar, né, a criança ou adolescente para que ele possa estar trabalhando toda essa gama de conteúdos de aprendizagem. Então eu vou estar fazendo movimentos que vão colaborar para que eu esteja focado, tendo atenção, liberação de hormônios. Tem que tomar bastante água. A água e o exercício físico são fundamentais para a desintoxicação, né, do corpo, para diminuir o cortisol, baixar a ansiedade. Por isso, nos casos de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outros problemas psiquiátricos, são recomendadas atividades físicas, porque elas, combinadas junto com a medicação, elas vão dar um bem-estar para a pessoa. Então vejam o quanto que é importante a educação física na escola, o movimento na escola, né?
o quanto que ele traz de benefícios para o seu desenvolvimento neurológico, psicológico, social, né? Então, falando na questão social também, o movimento, a educação física, ela colabora para que nós trabalhemos em grupo. Então, ela vai colaborar para que a gente trabalhe em grupo. A gente trabalha em grupo, fazendo grupos de vôlei, grupos de queimada, grupos de para pular amarelinha, pular corda. Então, eu vou estar trabalhando a questão de socialização, né, que Vygotsky fala, que é muito importante. Então, a associação, o movimento, ele traz todas essas aprendizagens, ele vai trazer o trabalho em grupo, ele vai trazer a fortificação da equipe, né, que é muito importante. Uma equipe sozinha, que trabalha, por exemplo, tem certas pessoas num ambiente, pode se chamar de equipe, mas se elas trabalharem de forma isolada, não tem o mesmo efeito que elas trabalharem numa sinergia, numa completude. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, todas as crianças têm que ser como se fosse um membro de um corpo. Um é a cabeça, outro é o braço, outro são partes de um todo. E juntos eles formam uma grande equipe, né? Não que um seja mais ou menos importante, mas tem aquele que gosta de ser líder, tem aquele que gosta de prestar o serviço, tem aquele que... Então, cada um na sua função, fazendo o seu movimento. E isso vai trazer satisfação, né? Antigamente não tinha muito esse conceito da educação física, né? Hoje em dia nós já sabemos que o profissional de educação física é valiosíssimo nas questões de aprendizagem, porque ele nos ajuda a fazer toda essa prontidão para a alfabetização. Ele vai estar conosco fazendo todas as questões de prontidão para a alfabetização. Então, eu vou trabalhar no movimento lá de pinça, eu vou classificar, eu vou seriar, isso tudo na educação física, né? Quando eles estão brincando lá, que eles colocam assim, todos os brinquedos azuis numa caixa, os brinquedos amarelos, as peças de encaixe, então eles vão estar trabalhando todo esse movimento de motricidade fina, que parece ali que não tem sentido, mas que na hora da escrita, ele é uma prontidão para a alfabetização, né? Então, a alfabetização, ela está atrelada diretamente ao movimento, tanto ao movimento que gera o bem-estar físico, emocional, quanto à própria motricidade mesmo, de desenvolver aspectos motores da aprendizagem. Então, para eu segurar um lápis, eu preciso ter uma motricidade firme, né? Eu tenho que segurar corretamente, eu tenho que posicionar o lápis corretamente, para eu escrever com uma caneta também. Então, o movimento na sala de aula está em todos os lados, né? Não existe aprendizagem sem movimento. Existe o movimento cognitivo, que é invisível aos nossos olhos, né? Existe o movimento físico, que é visível aos nossos olhos, né? E tudo isso gera emoções. E as emoções vão fazer com que a gente aprenda, né? Então, a aprendizagem, num todo, das funções executivas, ela depende dessas questões de motricidade. Então, o profissional que trabalha o movimento, seja ele profissional de educação física, seja ele um profissional que gosta do movimento, porque nem todos os professores gostam, ele vai estar trabalhando, explorando esse corpo físico, emocional, sensorial, né? Tanto é que tem pessoas que são mais sinestésicas. Para aprender, elas precisam pôr a mão, pegar, tirar, falam com a mão. Então, essas são pessoas sinestésicas. Então, eu sei que o jeito delas aprender é olhando, é no movimento, é pegando. Então, isso eu, quanto professor, vou estar lá, estar prestando atenção nisso. Eu sei que tem pessoas que são do movimento ocular, elas vão prestar atenção do visual, tem outros do auditivo, outros de pegar o sinestésico, e de todas essas formas a gente está absorvendo conhecimento sinestésico, auditivo, corporal, repetindo, né, na fala. Muitas crianças, elas gostam de falar alto e escrever,
também é um tipo de movimento, né, que é feito, né? E aí a estruturação espacial, o movimento, a escola, ela vai proporcionar essa gama infinita de oportunidades que as crianças têm para que elas aprendam, né? Não existe uma aprendizagem isolada, né? São conjuntos, são fatores de aprendizagem. Então, a aprendizagem ela se dá de forma geral, né? Não é uma coisa isolada. Então, assim, eu vou aprender tal coisa. Tem coisas realmente que são isoladas, mas tudo é pré-requisito. Então, a aula de artes é pré-requisito, a aula de educação física, a aula de português. Então, a aula de educação física, eu sei o movimento, eu sei o equilíbrio, eu sei o espaço temporal, eu sei a coordenação motora, eu sei espaço temporal. Então, eu vou saber me expressar melhor, eu vou saber falar melhor, eu vou ter um freio inibitório, eu vou ter uma consciência melhor. Quando eu estudo xadrez, eu vou ter uma antecipação, eu vou saber a hora de falar, a hora de calar. Então, esses jogos que aparentemente a gente diz, são jogos que não fazem efeito, tá ali para perder tempo, todos eles têm um fundamento teórico para estar ali, né? Então, com o movimento dos olhos lá para a esquerda, à direita, né? Para a posição das letras, né? Então, tudo isso é maravilhoso. É um mundo à parte, né? A educação, a sala de aula, ela vem com esse olhar geral do movimento, né? Então, o movimento ele faz parte da vida, ele faz parte do nosso dia a dia. E mesmo eu parado, eu estou em movimento mental, estou em movimento na cadeira, eu estou em movimento, meu corpo se movimenta, o sangue se movimenta. Então, um ser humano ele não é parado, né? Por mais, mas ele tem tetraplegia, mas o sangue dele está circulando, a mente dele está se movimentando. Não há movimentos físicos, né? Mas há outros movimentos, né? Então o movimento está presente em nós em diversas oportunidades, e na escola ele está em tudo. Ele está na fila da merenda, ele está na escrita do quadro, na escrita do caderno, na educação física, em artes, em geografia, em português, em matemática, em química, física, biologia, inglês, né? Ou outras atividades extracurriculares. O movimento está presente em tudo, né? Então, a partir de hoje, a gente tem esse olhar diferenciado e ver que o movimento ele é necessário na escola, que o movimento ele é um pré-requisito de uma função maravilhosa que eu tenho para que eu possa estar em sinergia com todos, né? Então fica a dica, né? A educação física é fundamental, todas as funções executivas elas derivam de movimento, de aprendizagens motoras, né? Não existe aprendizagem cognitiva sem passar pelo motor antes, tanto é que desde a barriga da mãe está se formando o feto, já há movimento, né? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Nós podemos conversar mais sobre isso, mas fica a dica aí, educação física é tudo de bom, né? Então um abraço a todos e até a próxima, até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo!